Nós vamos agora para o Aprofundando o Conhecimento, página 65, questão número 2, que diz o seguinte: o número de segmentos de reta que podem ser traçados tendo como extremidade dois dos vértices de um polígono de 7 lados é... Bem, segmento de reta. Segmento de reta é, na verdade, uma reta. Então, eu preciso de dois pontos para eu formar um segmento de reta. Eu tenho um ponto aqui e eu tenho um ponto aqui. Na hora que eu ligo esses pontos, eu formo um segmento de reta. Então, basta eu ter dois pontos que eu consigo formar um segmento de reta. Um heptágono, ele possui 7 vértices, 7 lados e 7 vértices. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 vértices. Quaisquer dois vértices que eu ligar, eu formo um segmento de reta. Qualquer dois vértices que eu ligar, eu formo um segmento de reta. Então, para que eu consiga saber quantos segmentos de reta eu consigo a partir dos vértices de um heptágono, basta eu fazer uma combinação de 7 vértices que eu vou escolher 2. Por que uma combinação? Exemplo, esse aqui é o vértice A, esse é o B, esse é o C, esse é o D, esse é o vértice E, F e G. Na hora que eu formei o segmento de reta AE, é o mesmo segmento de reta EA. Eu não posso contar a E uma vez e EA outra vez como segmentos de retas diferentes. Isso representa o mesmo segmento de reta. Se eu fosse usar arranjo, o arranjo contaria o segmento AE e o arranjo contaria o segmento EA. E não é verdade. Esses dois segmentos representam o mesmo segmento de reta. Então, para que eu consiga formar reta, eu basta ligar dois pontos. São 7 pontos que eu vou ligar 2 a 2. E é uma combinação, porque o segmento de reta E é igual ao segmento de reta EA. Então, vai ser uma combinação de 7, 2 a 2. Fatorial de 7, fatorial de 2, 7 menos 2, 5 fatorial. O 7 eu desenvolvo até chegar no 5. 7, 6, 5 fatorial, que eu vou cortar com 5 fatorial. E o 2 eu desenvolvo até 1. 2 vezes 1. Esse 2 vezes 1 é 2. Eu vou simplificar com 6, que deu 3. 3 vezes 7, 21. Então, a minha resposta vai ser 21, letra B. O número 3, ainda no Aprofundando o Conhecimento, página 65, nos diz o seguinte: um candidato a deputado faz 3 promessas distintas por comício, ou seja, ele vai num comício, ele faz 3 promessas. Em outro comício, ele faz outras 3 promessas. Mas será que pode ter a mesma promessa do primeiro? Vamos ver. Como estratégia, ele nunca repete as mesmas 3. Ele pode repetir as mesmas 2, mas 3 não. Exemplo, esse deputado, né? Ele foi no comício, ele fez a promessa A promessa B e a promessa C. Ele fez 3 promessas. Quando ele chegou no outro comício, ele repetiu a promessa A, ele repetiu a promessa B, mas ele não pode agora repetir a C. Ele vai repetir ele vai falar uma outra promessa, por exemplo, a promessa D. Tá certo? Ele sempre vai fazer 3 promessas, tá? Bem, para que ele faça essa daqui, ele precisou da promessa A, da B, da C e da D. Ou seja, em 2 comícios, ele precisou de mais promessas. Tá vendo? As 3 promessas, ele só faz um comício. Então, vamos ver. Como estratégia, ele nunca repete em um comício as mesmas 3 promessas já feitas em outro comício. Qual o número mínimo de promessas que ele tem que compor para realizar 30 comícios? Ou seja, com 3 promessas, ele faz só um comício, certo? Com 3 promessas, ele faz só um comício. É uma combinação de 3 promessas que ele tem, que ele vai escolher a 3, que deu 1. Então, com 3 promessas, ele faz só um comício. Bem, e com 4 promessas? 4 promessas seria uma combinação de 4. Ele tem 4 promessas, A, B, C, D. Tem 4 promessas, mas ele vai escolher 3. Quantos comícios ele faz? 4. Com 4 promessas, ele faz 4 comícios. E com 5 promessas? Se ele tiver 5 promessas, ele vai escolher 3.
Combinação de 5, 3 a 3. O que é uma combinação de 5, 3 a 3? Uma combinação de 5, 3 a 3. Fatorial de 5, fatorial de 3, 5 menos 3, 2 fatorial. 5, 4, 3 fatorial, que eu vou cortar com 3 fatorial. 2 vezes 1, eu corto com 4, que deu 2. 2 vezes 5, 10. Então, com 5 promessas, ele faz 10 comícios. Então, ele ainda não faz os 30 ainda. Se ele tiver 5 promessas, ele consegue fazer 10 comícios. Mas se ele tiver 6 promessas, vai ser uma combinação de 6, que eu vou escolher 3. Trocar a cor da caneta aqui, né? Uma combinação de 6, que eu vou escolher 3. O que é uma combinação de 6, que eu vou escolher 3? Vai ser 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. 6, 5, 4, 3 fatorial, que eu vou cortar com 3 fatorial. Aqui eu tenho 3, 2, 1, deu 6, que eu cortei com 6, sobrou 20. Ou seja, com 6 promessas, ele faz 20 comícios. 6 promessas não dá para ele fazer os 30 ainda. Vamos ver 7 promessas. Será que se ele tiver 7 promessas, ele vai escolher 3? Quantos comícios ele vai fazer? Uma combinação de 7, 3 a 3. Fatorial de 7, fatorial de 3, 7 menos 3, 4. Eu tenho 7, 6, 5, 4 fatorial, que eu corto com esse 4 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 deu 6, que eu corto com 6. 35. 35. Então, com 7 promessas, ele faz 35 comícios. Qual o número mínimo de promessas para ele fazer 30 comícios? Com 6 promessas, ele não faz 30, ele faz 20. Com 7 promessas, faz até mais de 30. Ele faz 35 promessas. Então, o número mínimo de promessas que ele tem que ter para fazer pelo menos 30, de 30 em diante, são 7 promessas a minha resposta. Então, a minha resposta é 7 promessas que ele tem que ter. Essa questão não é uma questão de marcar, deixa eu conferir aqui no livro, se é uma questão de marcar. Não, não é uma questão de marcar 7 promessas que ele precisa ter. Muito bem.